medicinal é similar ao ar atmosférico. Começou a falar de ar, né? Vamos ver. Mas livre de poeiras e micro-organismos. Ele é filtrado, né? Ele pode ser acondicionado, ou seja, guardado, por exemplo, em cilindros de 15 litros a uma pressão de 200 atmosferas. Cilindro de ar comprimido. Quando o paciente está com dificuldades para respirar, o cilindro pode ser conectado a tubos que direcionam o ar para uma máscara que será colocada ao redor do nariz. Nessa condição, o cilindro libera, em média, 12 litros de gás por minuto para a respiração do paciente. Suponha que um paciente necessite do ar medicinal e que se encontre no local onde a pressão é de 1 atmosfera. Estava 200 e agora o gás vai passar para 1 atmosfera. Considerando que o ar comprimido se comporte de modo ideal, falou de gás, falou de ideal, gás ideal, você já começa a desconfiar que você está no exercício de transformação gasosa, termodinâmica. E que ao longo da transformação gasosa, a questão se entregando, aí você identifica o assunto. Qual é a principal equação que tem nessa parte de transformação gasosa? A equação dos gases ideais, PV igual a nRT, e sua variante, ou uma consequência dessa questão, para quando o número de mols se mantém, que é o PVT por voltol, P1V1 sobre T1, igual a P2V2 sobre T2, que eu já mostrei de onde vem em aulas de termodinâmica. Não sei se foi em aulas para MEPAC, eu falei em várias, mas se você for estudando por assuntos e destrinchar ali as aulas de termodinâmica, você com certeza vai ver eu falando isso diversas vezes, que o PVT por voltol vem do fato de se supor que o número de mols antes é igual ao número de mols depois, o N do PV igual a nRT. Ele mantém a temperatura constante, outra coisa importante, transformação, isotérmica do ambiente por quanto tempo? Então, assim, modo ideal que ao longo da transformação manter a temperatura constante do ambiente por quanto tempo? Aqui a pergunta. Em minutos, aqui a unidade, detalhes sobre a pergunta. O cilindro consegue manter a respiração do paciente. Eu tenho que 12 litros por minuto. Então, primeiro eu tenho que achar quantos litros vão ser fornecidos ao paciente. Não vão ser 15 litros. Porque 15 litros é quando o gás estava sob uma pressão de 200 atmosferas. Sob 1 atmosfera e vai expandir. São muito mais litros, né? Então, vou fazer aqui, é a mesma quantidade de gás, é todo o gás do cilindro que vai ser fornecido, né? Porque quanto tempo o cilindro inteiro. Então, vou pegar P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2, tá? Lembrando que a única coisa que eu estou usando aqui é a equação dos gases ideais. Que diz que P vezes V é igual a nRT. E aqui eu estou supondo número de mols constante. Quando eu tenho um número de mols constantes, eu pego a equação e eu vou perceber que o N é constante, o R é constante, mas aqui o T também vai ser constante, tanto que eu vou depois cortar aqui, T1 e T2, porque ela é isotérmica. Então ficaria P1V1 igual a P2V2. Mas para não entrar com muita informação aqui na revisão final, então você vai ver que P vezes V passa o T dividindo é igual a N vezes R. Se eu supor que o número de mols não está variando e o R é uma constante dos gases ideais, N vezes R dá sempre o mesmo valor, o que faz que P, já que é igual, P vezes V sobre T também vai dar o mesmo valor, por mais que o P, o V e o T mude de valor individualmente, o produto P vezes V dividido por T vai ser sempre, vou colocar aqui CTE, de constante. E aí eu posso falar que antes, P antes, V antes sobre T antes, tem que ser igual a P depois, V depois sobre T depois. Bom, revisado aí. O T é constante nessa equação, vai ficar P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. P1, pressão antes, 200 atmosferas. V1, volume antes, 15 litros.
P2, que é o volume depois, a pressão depois, perdão, 1 atmosfera. Contanto você converter para sistema internacional, não. A temperatura obrigatoriamente tem que ser em Kelvin, mas aqui ela foi cortada por ser igual antes e depois, por ser temperatura constante. Mas contanto que eu use as demais unidades na mesma unidade do lado esquerdo e direito da equação, você está coerente aí com a análise dimensional, com as unidades de medida. E eu quero V2, que é o volume de ar que vai ir para o pulmão aí do paciente, né? Vai para a máscara do paciente. Então vai ficar 200 vezes 15, então V2 vezes 1 é V2. 200 vezes 15 vai dar 30 com 2 zeros. 3.000 litros, olha que legal. Os 15 litros do ar comprimido se transformam em 3.000 litros enquanto são fornecidos para o paciente. Agora basta fazer uma regra de 3, ou você pode colocar uma equação de vazão. Fazer a regra de 3 fica mais fácil de compreender. Se são 12 litros que ele fornece a cada 1 minuto, 3.000 litros, x minutos. Vou colocar t minutos para lembrar tempo. T minutos. T vezes 12 é igual a 3.000 vezes 1. Aí você faz 3.000 por 12, é a hora que você dá pause no vídeo, treina suas habilidades de continha para não perder tempo lá no dia da prova com contra, porque não praticou e ficou usando calculadora durante o estudo. Você paga o preço no dia da prova. 3.000 por 12, eu tenho aqui minha colinha, dá exatamente 250 minutos. E aqui já está em minutos, porque eu fiz litros por minuto. Litros por minuto. Ele queria em minuto. Gabarito C de casa. Tranquilo?